em uma só história, em um só texto, aonde a Bíblia diz que após Saulo de Tarso se render aos pés do Senhor Jesus, após um encontro magnífico, ele começa a aprender com Jesus o que é o reino de Deus e o que é o seu evangelho. Em meio a uma perseguição profunda da igreja, em meio a uma perseguição profunda às boas novas que estava sendo pregada, irmãos, louve a Deus e engrandeça o nome do Senhor pelo país que o Senhor nos fez nascer. Agradeça a Deus pela oportunidade de hoje podermos ter um microfone e de termos uma congregação para dizermos: o Senhor é bom, o Senhor é lindo. Agradeça a Deus por você poder andar na rua e poder bradar pelos quatro cantos, por onde quer que você passa: eu amo a Cristo e eu sou um servo do Senhor. Pois eu terminei de ler um livro chamado A Insanidade de Deus, e esse livro conta a respeito das igrejas perseguidas nos países comunistas, nos países como China, como Rússia, nos países como a Somália e alguns países da África, aonde sequer dizer o nome de Jesus é o suficiente para ser levado a um esquadrão de fuzilamento. E nós temos tanta oportunidade, e muitas vezes nos escondemos atrás dessa oportunidade. E nesse livro o autor conta que encontrou com um ancião russo, aonde ele profere tais palavras: não jogue fora a oportunidade que você tem em liberdade o que nós damos valor em cativeiro. E o que seria isso? Não jogue fora a oportunidade de adorar a Deus em liberdade o que eles sofrem para fazer em cativeiro. E é isto que o apóstolo Paulo nos ensina, que a nossa maior prisão, muitas das vezes, é a facilidade que temos de servir a Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo sai na sua primeira viagem missionária, e dentro dessa viagem missionária, ele leva consigo Barnabé, e no meio do caminho, Barnabé e Marcos, que era um jovem aprendiz na missão aos gentios, desiste no meio do caminho e retorna a Jerusalém. Mas Paulo continua com Barnabé. E em certo momento, eles retornam a Jerusalém e decidem fazer uma viagem a Filipe. E Barnabé tinha o desejo, a vontade de levar Marcos. Então, o apóstolo Paulo discorda da ideia de levar aquele que outrora já havia desistido por causa da perseguição, porque não aguentou a perseguição, porque não aguentou a luta, porque não aguentou a prova. E aí Paulo e Barnabé se separam. Mas Paulo sabia que não era lícito que ele fizesse a viagem sozinho. Então ora e escolhe um grande homem de Deus chamado Silas. E eles chegam a Filipos, uma província romana situada na Grécia. E naquela cidade grega eles começam a caminhar pelas ruas da cidade e se deparam com uma jovem menina, onde a Bíblia diz que havia nela um espírito de adivinhação, um espírito maligno. E essa menina era uma escrava, onde seus senhores lucravam com os dons que aquele espírito trazia para ela. E quando aqueles homens passavam pela rua, aquela menina aponta o dedo e dizia: aqueles homens verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. E mais uma vez, o apóstolo Paulo passava, e aquela menina dizia: verdadeiramente, aqueles homens são servos do Deus Altíssimo. E por 3 dias isso aconteceu. E eu fico imaginando, amados irmãos, nos dias de hoje, aonde o que importa para um servo de Deus, que não consegue entender o real intuito das Escrituras,
é ser conhecido e ter popularidade. Eu fico imaginando essa situação nos dias de hoje, aonde quem não conhece ou não consegue entender o cerne da palavra da salvação, o que Jesus proclamou na cruz do Calvário, o que muitos querem é ser reconhecidos. E acham que servir a Deus está atrelado a ser honrado entre os homens. E essa honra é ter o seu nome cravado em outdoor ou espalhado pelas mídias sociais. Mas o Evangelho de Deus está muito além disso. O Evangelho de Deus está em o nome do verdadeiro servo, está cravado nas mãos do Senhor, e aonde o Senhor diz: eis que o teu nome está gravado nas minhas mãos, e pode uma mãe se esquecer do teu filho, mas eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Servir a Deus é ser lembrado por Ele todos os momentos. Servir a Deus é estar no anonimato entre os homens, mas estar na glória de Deus, com o seu nome sendo cravado nas mãos do Senhor. Servir a Deus é passar dificuldade por amor de Cristo, ainda que os aplausos humanos não venham, mas como diz a palavra de Deus, Deus enviar anjos do céu para que nenhum mal lhe aconteça. Isso é servir a Deus. A Bíblia diz que um homem chamado Daniel orava ao Senhor e pediu uma resposta de Deus. E por 21 dias esse homem orou. E após 21 dias desce um anjo do céu e diz: homem muito amado. Muito amado por quem? Pelas multidões. Amado pela sua agenda cheia, amado pelas mídias sociais ou pelos aplausos, não, amado pelo Altíssimo. E mais, homem muito amado, desde o primeiro dia em que oraste, a resposta foi enviada do céu, ou seja, Deus não tardou em responder a tua questão, porque tu és conhecido no céu. Tu és conhecido no céu pelas tuas práticas. Tu és conhecido no céu por orar 3 vezes ao dia. Tu és conhecido no céu porque eu tenho visto o que tu tem feito na terra. Mas o príncipe da Pérsia me impediu. O que é que isso quer dizer, pastor? Que eu sou conhecido no céu, mas também sou conhecido no inferno. Servo de Deus tem que ser conhecido no inferno como uma bomba atômica na mão de Deus. Servo conhecido no inferno é aquele que o diabo faz tudo para parar, porque sabe que vai despovoar o inferno. Satanás estava dizendo: com essa ação eu te conheço e eu não vou deixar a tua bênção chegar. Desde o primeiro dia a tua resposta foi enviada, Daniel. Mas há uma batalha contra a tua vida. Há uma batalha contra os teus atos. Está pensando, igreja, que quando nós colocamos no nosso coração o intuito de ser fiel a Deus, tudo vai correr bem? Está pensando que a oposição não vai se levantar contra a santidade do Senhor? Está muito enganado. Porque se eu quero ser conhecido no céu, o inferno tem que me conhecer como um servo do Senhor. E quando ele me reconhece como um servo do Senhor, ele se levantará com fúria contra a minha vida. Mas saiba de uma coisa, eu não estou sozinho. E essa fúria não vai prevalecer contra o amor de Deus na minha vida. Ainda que aquele anjo não desse conta do príncipe da Pérsia, Deus enviou um arcanjo para ajudar naquela batalha e dizer: aconteça o que acontecer, a vitória vai chegar, porque sou eu que estou mandando, diz o Senhor.
elogiado por uma menina, mas esses elogios não entraram no seu coração como uma flecha de vaidade, de luxúria. Eu me lembro uma vez que, quando eu fui consagrado a pastor, não sei se o pastor Zélio vai lembrar disso, o pastor Zélio virou para mim e falou assim: pastor Cisne, a partir de agora, você não vai ser pregador, mas não lembra disso? Você vai começar a ensinar, vai começar a cuidar. E tem se cumprido, pastor, realmente. E uma vez eu me lembro que, orando a Deus, eu comecei a pregar aqui na região, recebia convites, e eu disse: Senhor, eu não quero ser reconhecido como um bom pregador, eu não quero que quando termine o culto as pessoas olhem para mim e digam: você prega muito. Não, eu não quero isso para a minha vida, Senhor. Eu não quero botar em prática o que eu aprendi no seminário acerca de estudos humanos e pessoais. Não, eu não quero aplicar hermenêutica, exegese, nada disso, Senhor. Eu falando com Deus, irmão, o meu particular com Deus, eu quero trazer a mensagem que o Senhor traria, Jesus. Uma mensagem simples e eficaz. Porque o meu reconhecimento, irmão, tem que ser no céu. E quando Paulo passava, Paulo disse: não, eu não recebo. Eu estou discernindo nessa menina um espírito que não é o mesmo do meu Deus. E aí Paulo tem a atitude de Cristo. Ele ordena que aquele espírito saia daquela menina. Primeira libertação desse texto acontece, a libertação daquela jovem. Ele faz, teve um irmão que falou aqui a respeito, foi a irmã Diaconisa. Ele fez em anonimato, irmã, o que ele precisava fazer. Ele fez no secreto o que Deus agradaria, mas isso acarretou na vida de Paulo ações que o levaram a ser descoberto. Porque a Bíblia diz que os senhores daquela menina não tiveram lucro com ela, tiveram prejuízo, e pegaram aqueles homens e os levaram para a praça. Todos os meus atos em nome do Senhor levará a uma consequência. Tudo que eu faço para agradar a Deus desagradará o sistema mundano. A igreja precisa entender que nós não conseguimos servir a dois senhores, ou agradamos um e desagradamos outro, ou vice-versa. A igreja está tentando agradar o mundo com as coisas de Deus. Deus disse que se nós fôssemos amigos dele, seríamos inimigos do mundo. Não adianta querer agradar o sistema mundano, porque as coisas santas de Deus incomodam o mundo. Está entendendo, irmão? O que deveria ser aplaudido, a libertação daquela jovem, acarretou em prejuízo, acarretou em açoite. Vou correr com a mensagem. Porque não bastasse ser levado a uma praça pública como bandidos, eles foram açoitados com varas. E Paulo já estava acostumado. Mas eu fico imaginando, irmão, na cabeça de Silas: por que eu estou apanhando? Por que estão batendo com varas em mim? A única coisa que eu fiz foi o bem para aquela menina.
Quando você faz o bem e cumpre as ordens do Senhor Jesus, não espere flores, espere varadas, esperem críticas, esperem açoites, para que você não fique surpreso com o que... E mais, pessoas que estão do teu lado, vão te apontar e dizer, só quer aparecer, fez porque quer aparecer, fez, mas fez errado, não tinha que ter feito assim, tinha que ter feito assado. Porque sabe quem levou Paulo e Silas para a praça? Foram os seus próprios conterrâneos, porque Paulo tinha dupla nacionalidade, ele tanto era judeu quanto era romano. Sirva a Deus sem esperar flores, sirva a Deus sem esperar pantufas de algodão, mas sirvam a Deus sabendo que mesmo que as varas deixem marcas no meu corpo, eu estou fazendo a vontade de Deus, e o meu galardão não será na terra, será um dia no céu de glória com o Pai. A igreja está esperando o galardão na terra. Terra não tem nada para mim. O que tem para mim está no céu. Ainda que fiquem cicatrizes, pode me julgar, pode apontar o dedo. Se Deus estiver me aprovando, irmãos, é o que interessa. Não vou atrasar. Só que a primeira libertação desse texto levou esses homens para a prisão. Açoitaram, prenderam-os com algemas, pés e mãos, e colocaram numa cadeia. Até aí, irmãos, lendo o livro A Insanidade de Deus, na China, esse aqui tinha que pegar no Brasil. Na China, pastor Zé, para uma pessoa levar o nome de pastor, isso em 1994, ele teria que ter passado no mínimo 3 anos de prisão. Senão não podia ser pastor, era só um evangelista. Tá bom para nós? Hã? Tá bom para nós? Não tinha Bíblia. Sabe como eles liam? Pegavam uma Bíblia e dividiam os 66 livros entre cada evangelista, e cada um levava uma porção da Bíblia. E se conseguisse entrar dentro da cadeia com aquela porção, estava bem. Se não, muitos tinham uma Bíblia gravada na mente, e eles escreviam nas paredes. Aprenderam com quem? A Bíblia diz que Paulo e Silas, encarcerados, com algemas nos pés e nas mãos, tinham tudo para começarem a lamentar e a se lamuriar, e dizerem, olha onde esse Cristo me trouxe, olha o que esse Cristo fez comigo, estou marcado, estou machucado, estou sangrando e estou preso. A situação que aqueles homens viviam talvez não seja diferente da sua situação, do momento em que você está passando. A diferença é que aqueles homens não se lamuriaram pelo que a palavra de Deus levaram eles para a prisão, não. A diferença é que eles convidaram a Jesus para fazer parte daquele momento com eles. A prisão não impediu que Jesus invadisse aquele lugar, através de oração e louvores, oh glória. A situação daqueles homens não os impediram de adorar a Deus. Quando a situação estiver difícil na tua vida, não exclua Jesus da tua vida, culpando Ele por você estar passando por um momento difícil, mas convide Ele para passar esse momento contigo, e Ele te dará vitória. Deixa eu pegar aqui o apóstolo Paulo, estou vigiando esse relógio.
Deixa eu pegar aqui o apóstolo Paulo, muito experiente. Lembra-se que ele se separou de Barnabé? E ele chama Silas. Por que ele chama Silas, irmão? Vai um segredo para você, que o Senhor Deus me deu nessa palavra. Eu não posso chamar para caminhar comigo quem não entende o propósito de Deus na minha vida. Não pode estar do meu lado quem não estiver disposto a ser preso comigo. Não pode ir para a cadeia comigo, ó glória, quem não estiver disposto a louvar na hora da dificuldade. Então para de ter amizade com quem só traz prejuízo para a tua vida e faz de tudo para agradar essa pessoa que só te puxa para trás e só te leva para baixo. Começa a selecionar a tua amizade e andar com pessoas que conseguem entender o propósito de Deus para a tua vida, ao invés de te julgar e te criticar, irmão. Tem gente perdendo a santidade, porque quer agradar pessoas que não conseguem entender o propósito de Deus em suas vidas. Ah, mas é meu parente. Quer uma palavra de Jesus? Quer? Aquele que quiser vir comigo, tem que largar mãe, tem que largar pai, tem que largar irmão, tem que largar família. Esse largar, irmão, não significa abandonar, não. Essa palavra largar significa abdicar muitas vezes do grau de parentesco por amor a Cristo. Mas é meu parente, mas só me puxa para baixo. Eu tenho que levar ele comigo, ele é meu irmão, mas só me dá prejuízo, só me faz passar vergonha. Se não estiver disposto a ir para a cadeia por amor a Cristo comigo, não pode andar comigo. Tem que ser desprezado? Claro que não. Eu tenho que ajudar, eu tenho que estender a mão, eu tenho que colaborar com essa pessoa, mas andar do meu lado, não. E para onde eu vou, não. Selecione as pessoas com quem vocês andam. Não são todos que estão dispostos a pagar o preço, irmão. Muitos querem só um evangelho light. Aquele evangelho que Jesus me ama e vai me aceitar do jeito que eu sou. Não é esse evangelho que eu aprendo. Mas voltando ao texto, irmãos, esses homens convidam a Jesus para entrar dentro daquela cadeia. E em um momento de grande dificuldade, eles começam a orar e a cantar louvores. E a Bíblia diz que todos os outros escutavam. Eles estavam ali inocentes, mas os outros não. O meu testemunho em meio à minha dificuldade vai mostrar para os outros o tipo de crente que eu sou. Vou explicar. Na hora que a prova estiver doendo, na hora que a prova estiver machucando, alguém vai se levantar e vai se perguntar: cadê o teu Deus? Não ia na igreja todos os cultos, parou de ir, por quê? Eu ouvia a melodia tocar na sua casa, não está tocando mais, teu Deus te abandonou, foi? Na hora da dificuldade, é que eu preciso mostrar para os outros quem é o Deus da minha vida, continuando a adorá-lo da mesma forma. Lembra de Misael, Ananias e Azarias? Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei falou assim: olha, aquece essa fornalha aí que nós vamos jogar esses meninos aí dentro. Ou negam, ou vai para a fornalha. Olha a resposta desses homens, irmão. Nós, igreja, precisamos aprender com essa resposta.
que Deus não quer que nós passemos por momentos difíceis, mas o diabo faz de tudo para que isso aconteça. E se isso acontecer, olha a resposta desses homens: se Deus quiser nos livrar da fornalha, se Ele quiser, oh glória, vontade soberana de Deus, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, todavia continuaremos adorando o Teu nome. Santidade pessoal, vontade soberana de Deus, santidade pessoal, no meio da tua tribulação, no meio da tua luta, a vontade de Deus prevalecerá, mas a tua santidade pessoal tem que permanecer inabalável, ainda perante uma fornalha ardente. Mas essa mensagem é muito rica, eu não vou ter tempo. Segunda libertação desse texto: quando eles começaram a louvar e a orar, a Bíblia diz que houve um grande terremoto, e as cadeias se abriram. O carcereiro, aquele homem que é colocado na porta para vigiar, ele sabia que se algum daqueles presos fugissem, ele era o responsável, e ele seria morto por isso, ou envergonhado e expurgado da sociedade. Quando ele viu que todas as prisões se abriram, ele arrancou a espada da bainha para dar cabo da sua própria vida. Só que antes que isso acontecesse, olha as palavras de Paulo. Paulo disse assim: não te faças mal, porque todos. Ele não falou Paulo e Silas, eu e Silas estamos aqui, não, ele falou todos estamos aqui. O que quer dizer essa palavra? O nosso louvor causou efeito no coração dos outros. Quando eu adoro, as outras pessoas também desfrutam da glória de Deus através do meu louvor. Então continue adorando, irmão, continue louvando, continue servindo a Deus, porque tem pessoas prontas para serem libertas através da nossa adoração. Todos estamos aqui, não te faças mal. O milagre foi para nós, mas os outros também colheram. E eles não vão sair. E aí aquele carcereiro faz a grande e famosa pergunta: o que é necessário para que eu seja salvo? Interessante, irmão, que Paulo e Silas não ofereceram Jesus para aquele homem, porque ele também estava escutando as canções, ele também estava escutando os louvores. Eu estou falando muito desse livro, irmão, porque eu acabei de ler e é um livro maravilhoso. Quem gosta de ler, compre. Chama-se A Insanidade de Deus. Um ancião chamado Dmitri, preso na Rússia, durante 10 anos de prisão, por dirigir uma igreja domiciliar em sua casa com 7 pessoas, foi preso por 10 anos. Ele conseguia um pedaço de carvão e escrevia nas paredes da sua cela os textos bíblicos que ele lembrava. E todos os dias pela manhã ele se colocava de pé em frente à sua cama, virava para o leste e em posição de sentido cantava o mesmo louvor durante 10 anos. E certa feita pegaram esse senhor e disseram: não dá mais, ou você nega a Jesus ou te levaremos para a morte. E ele disse: irei com satisfação para a morte, mas não negarei a Jesus. E o autor diz que
num lindo testemunho, que quando os carcereiros, 2 carcereiros, arrancaram ele da prisão, pastor, que ele começou a caminhar pelos corredores da prisão, da penitenciária, todos os detentos se levantaram, se colocaram em posição de sentido ao lado da cama, virado para o leste, e começaram a cantar o hino que Dimitri cantava. Todos os detentos cantavam o hino que Dimitri cantava durante 10 anos. Se isso não é o evangelho do Senhor alcançando corações, eu não sei o que é, irmão. Não cale a tua boca diante da perseguição, não cale a tua boca diante da provação, ainda que tu esteja aprisionado em algum problema. Jesus me trouxe aqui na igreja de Samburá para dizer: a tua voz tem alcançado os ouvidos e o coração de alguém. Não pare. Seja sal, seja luz. Paulo responde aquele questionamento: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Só para encerrar, pastor. Aquele homem creu, pegou Paulo e Silas, levou para sua própria residência, cuidou de suas feridas, e aí veio a terceira libertação. Paulo orou, e a Bíblia diz que ele e toda a sua parentela foram salvos. Olha o que é a vida de 1 ou 2, no caso, homens direcionados pelo Espírito Santo e compromissados com a obra de Deus. Porque eu e você não podemos ser um Paulo no nosso tempo? Porque eu e você não podemos ser um Silas no nosso tempo? Podem nos criticar, podem nos apedrejar, como fizeram com Estevão, mas a Bíblia diz que Estevão olhou para o céu e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O que fez Estevão ver os céus abertos? As pedradas que iriam lançar nele. O que fez as cadeias caírem? Os louvores de Paulo e Silas. Não pare de adorar. A história continua. Paulo não aceita ser liberto daquela forma. Ele quer um julgamento. Ele quer que as próprias pessoas que o prenderam, os próprios pretorianos, o libertem de forma honrosa. E assim acontece. Finalizando essa mensagem, nós podemos sim ser encerrados em prisões. Nós podemos sim ser apedrejados, apontados, mas enquanto a chama da fé existir no meu coração, eu devo continuar proferindo a palavra de Deus e servindo a Deus com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, irmão? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Amém. Aleluia.